Então vamos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje falaremos sobre os 5 principais erros que você comete e você não deveria cometer se você quiser parar de ficar andando em círculos nas suas campanhas, né? Eu tenho certeza que você que parou aqui para assistir esse vídeo, você deve ter aquela dorzinha ou pelo menos aquela sensação de que poderia extrair um pouco mais das suas campanhas ou até o extremo, né? Você tá aí, você tá gastando, tá colocando dinheiro e não vem o retorno. Você até tem validado em alguns outros canais, porém no Google você não consegue de jeito nenhum. Você acha que Google é difícil? Você acha que Google não dá resultado? Pois é. Eu te afirmo que dá resultado por quê? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Mornati. Eu tenho mais de 10 anos de experiência, né, com aceleração de e-commerces, principalmente com Google Ads para e-commerce. Obviamente aqui dentro da empresa a gente faz tudo que precisa ser feito para um e-commerce escalar. Porém, aqui no YouTube eu acabo focando um pouquinho mais nesse conteúdo de Google Ads para ajudar você a destravar o que precisa ser destravado. E esse vídeo, 5 erros que você vai ver como você vai se identificar, tá? Então, já fica o convite. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Por quê? Porque você vai ter acesso a vários outros conteúdos que eu tenho certeza que pode te ajudar. Depois, finalizando esse, rola aí para baixo, você vai ver que tem vários outros que vão te ajudar. Não tenho dúvida. Beleza? Então, ó, chega de mais blá blá blá, vamos pro conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Olha só, eu quero que esse vídeo seja curto, tá? Então eu vou ser bem direto ao ponto. O que tiver que dar um pouco mais de ênfase por conta da maior incidência, né? Onde eu vejo, porque é o seguinte, eu tenho aqui os meus clientes, né? Dentro da minha aceleração de e-commerce, eu tenho os meus alunos e tenho os meus mentorados. Eu vejo muita gente cometendo alguns desses erros que eu estou falando aqui. Só que alguns deles, eles são mais constantes. Então, eu vou dar algumas ênfases e eu já vou começar com o primeiro, tá? E eu já vou investir um tempinho mais nisso, que é o seguinte. Tem muita gente que tem uma cultura do meta, né? Hoje em dia até menos por conta de todas as mudanças, mas tem muita gente que vem com aquela cultura de a cada... Às vezes até em um dia, 2 dias, 3 dias, você vai lá e faz uma otimização no Meta. Aqui no Google isso não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar, tá? Cada vez menos vai funcionar você fazer esse tipo de otimização. Pelo seguinte, eu tenho certeza absoluta que você já viu isso aqui, ó. Tá? Quando você cria uma campanha, olha só, vou até ler com você. Ela aparece assim, qualificada em aprendizado, né? O Google está otimizando sua nova estratégia de lance. O desempenho ficará ainda melhor. Você não precisa realizar nenhuma ação no momento. Restam 4 dias para o aprendizado. A última alteração relevante aconteceu há X dias. Qual que é o ponto disso aqui? Tem muita gente que não respeita isso aqui. É claro, você não precisa seguir a risca, ficar assistindo ali se a campanha não funcionar em 28 dias. Dependendo, tem coisas que eles até recomendam isso, né? Mas o meu ponto aqui é, você tem que entender como o jogo ele funciona, tá? Como é que como é que o algoritmo do Google aprende, para que aí sim você possa entender qual é o intervalo que faz sentido você, né, otimizar. E aqui eu quero trazer alguns elementos, alguns pontos, tá? Que é, para você não precisar acreditar em mim, eu trouxe informação do próprio Google, tá? Isso aqui está no material do Google, vou ver se eu deixo aí na descrição. É o seguinte, o que afeta vamos para a parte mais importante disso aqui. O que afeta esse período de aprendizado? Vou ler aqui com você. Ó. Ela é afetada principalmente por 3 fatores. O número de conversões que o seu grupo de anúncios, campanhas, palavras-chave ou produto geram. A duração, anota isso aqui. A duração dos ciclos de conversão, que é o tempo necessário para um clique gerar uma conversão. A estratégia de lances, por exemplo, maximizar a conversão, maximizar o valor da conversão ou estratégia de CPC manual. Agora, grave isso aqui. A estratégia de lances pode levar até 50 eventos ou 3 ciclos de conversão para se ajustar ao novo objetivo. Mas o tempo pode ser menor dependendo da quantidade de dados. Aí, grava isso aqui que eu vou falar agora. É óbvio que, deixa eu ver se eu coloquei um outro, não coloquei, eu queria ter colocado uma tabelinha aqui, mas não tem problema, vai ficar claro o que eu vou querer dizer. Fechei para você não ficar lendo. Qual que é o ponto? A otimização, o aprendizado é o quê? É o Google entendendo, com base na estratégia de lance, maximizar a conversão, valor da conversão, você colocou lá um ROAS desejado de 8, por exemplo. Ele vai aprender, ele vai buscar otimizar para que ele possa atingir esse objetivo.
Logo, isso, como é que ele faz isso? Ele precisa de eventos acumulados. Se você pausa, não, subi a campanha aqui, ela não acumulou evento, ou acumulou poucos eventos nos próximos 2 dias, a não ser que você invista muito dinheiro, e esse é um ponto importante, quanto mais você investe, mais rápido é o período de aprendizado, porque mais eventos acumula. Lembra do númerozinho lá? 50 eventos é o que ele pede. Você não precisa esperar 50 eventos. Quanto mais tempo de conta você tem, você pode ir baixando e calibrando isso. Só que, qual que é o ponto central? Por que não funciona e é um erro você fazer otimização a cada 2, 3 dias? Porque você não acumulou informações o suficiente. Aí você olha para os dados e fala, ainda não converteu, vou pausar. Pois é, por que ainda não converteu? Porque ela ainda não aprendeu, ela ainda não entendeu exatamente qual que é o objetivo que tem que buscar. Guilherme, então eu tenho que esperar 28 dias para isso acontecer? Não, é claro que não. Mas você precisa olhar para os dados e ver, eu consegui fazer um investimento suficiente para trazer sessões o suficiente, para ter a taxa de conversão o suficiente, aí você acaba tomando as suas decisões. O que não dá é para vir nessa cultura de, teve um CPA, tem muita gente que vem, né? Eu vou esperar um CPA, não aconteceu, eu pauso. Gente, não é assim que funciona aqui dentro do Google, tá? Esse é o primeiro erro. E tem um pouco a ver com o que eu vou falar lá no último, tá? Que para mim é um dos pontos mais importantes que você erra. Ponto número 2, pulverização de campanha com baixo orçamento. Aqui eu vou falar um pouco mais rapidinho, tem a ver também com o item 1, só que você tem lá R$100 por dia. Aí o que você faz? Você faz uma PMax, você faz uma institucional, você faz uma PMax para 3 categorias de produto e você faz 2 demand gen. Eu nem sei quanto que deu isso aqui, mas vamos supor que deu 6. Você faz R$100 dividido por 6 campanhas. Sei que tem muita gente com algumas metodologias que vem prontos. Cara, isso não funciona. Não funciona. Muito por conta do que eu trouxe aqui para você em relação ao acúmulo de eventos. Quanto mais pulverizado mais difícil você acumular evento, mais difícil você... Guilherme, mas eu tenho uma campanha aqui, que eu tenho uma conta aqui que eu já fiz isso pulverizado logo de cara e funcionou. Cara, se você colocar em base estatística, a chance de não funcionar ela é muito maior. Se quiser acreditar em mim, muito bem. Se você não quiser acreditar em mim, faz, depois você me conta, tá? Aliás, até puxando para isso, tem muita gente que tem pouco conhecimento, né? Ou entra no Google, fica lá 100% perdido, uma grande interrogação. Eu já vou fazer um convite para você, tá? Se você quiser, vou deixar o primeiro link da descrição, você vai entrar nisso aqui, você vai clicar aqui, tá? Porque aí eu vou me disponibilizar, a gente marcar um bate-papo, tá? Fazer um diagnóstico de como estão as suas estruturas, como que estão, né, as métricas ali do seu e-commerce, por que você está com gargalo no seu e-commerce, para quê? Quem sabe montar um plano de ação para a gente ser parceiro juntos, tá? Então, se você tiver nesse momento, se você julgar que é o momento para que a gente possa trocar essa ideia, vai no primeiro link da descrição, lojistas aí que faturam acima de R$80 mil, a gente já pode trocar essa ideia para que eu possa te ajudar, beleza? Seguindo aqui. Então, item número 3. Isso aqui acontece com grande incidência também, tá? Que é negligenciar criativos e recursos. Ontem mesmo, estava falando com um lojista, já investe aí mais de quase R$10 mil por mês em Google. Não, porque eu não tenho tempo de fazer os criativos. Não, porque eu não tenho porque eu não tenho recurso para fazer isso. Mas você já está investindo R$10 mil com baixo retorno sobre o investimento. Às vezes, uma parcela disso que você pega para fazer esse investimento, você já conseguiria cobrir aqui. Por quê? Tem muita gente que não dá importância. Porque não fica ali na dashboard, né? Seja a ferramenta que você utiliza para analisar as métricas, não fica ali gritando, né? Por causa do criativo você teve baixa performance. Só que assim, eu te afirmo, tá? Cada vez mais isso aqui, se você acompanhou o meu último vídeo, você viu, tá cada vez mais automatizado as tomadas de decisão. Onde é que vai entrar a sua parte? Na parte estratégica, e vai entrar aqui em você, por enquanto, tá? Ainda, em você ceder recursos de qualidade que tenham a ver ali com os estímulos, com os motivadores de compra, com as principais objeções quebrando as principais objeções do teu público. Então, isso aqui, tá? Quando você olha lá médio, quando você olha lá ruim, tem muita gente que ignora, mas acredita em mim, tá? Acredita em mim. Esse é um dos pontos que o Google mais considera, principalmente uma Performance Max,
que o Google mais considera para fazer a otimização. Por quê? Porque ele usa todos esses recursos para que ele possa fazer os testes. Lá no passado era tudo manual, você tinha que criar várias coisas. Hoje ele já recorta algumas coisas para você. Vídeo, eu sei que é um pouco mais complexo ainda, já eles vão integrar aqui o VO. Já disseram isso, inclusive. Mas o que eu quero trazer para você? Vai numa aba, essa aba muito provavelmente você não conhece, você não utiliza, mas ela chama cobertura de recursos. O que você vai fazer? Você vai lá na sua campanha, você vai clicar em recursos e vai clicar aqui em cima, vai ter cobertura de recursos. Aqui você consegue olhar, ó, tá vendo? Você consegue ver aqui títulos, imagem, descrição, aquilo que está faltando. Beleza? Tá? Terceiro erro, então, que você comete. Espero que você não esteja cometendo todos esses que eu falei até agora, tá? Esse aqui é um dos pontos também que gera grande confusão e você precisa entender, então presta atenção. Não domina estratégia de lance. É o quinto erro, tá? E aqui eu vou deixar pausa aí para você poder acompanhar isso aqui, que nada mais é do que um fluxo, tá? De tomada de decisão, dependendo da fase que você tá. Você vai pausar isso aqui, você vai printar para você depois acompanhar. Mas qual que é o meu ponto? Você precisa entender de estratégia de lance para saber a hora que você vai utilizar maximizar conversão, a hora que você vai utilizar maximizar valor da conversão, quando que você vai pedir ROAS desejado. E aqui é um fluxograma de como você pode fazer isso. E por que isso importa, tá? Só vou falar aqui com base também num gráfico. Citar um caso real, tá? Tem um e-commerce que veio pra gente, né? Eu tava conversando com eles e do nada todas as impressões, não todas, né? Mas das principais campanhas tinham oscilado e isso tinha causado uma queda muito grande no faturamento. Muito bem. Qual que é o ponto aqui? Quando a gente olha, e aí a gente fez o diagnóstico, a gente viu lá que alterações de lances, pessoas então pedindo um ROAS desejado maior do que a campanha estava conseguindo entregar. E aí, o Google ele tem uma coisa boa que, se ele não consegue entregar aquele objetivo, o que ele faz? Ele corta suas impressões. Ele vai filtrar apenas naquele cluster que ele consegue entregar. Então, isso derrubou as impressões. Então, ele ganhou em retorno sobre investimento, porém ele perdeu em volume, em escala. Isso é uma coisa que você precisa entender. Essa lógica de lance você precisa entender para saber a hora de usar maximizar conversão, hora de usar maximizar valor da conversão. Isso tem muito a ver com o acúmulo de eventos. Maximizar conversão, se você tem poucos eventos acumulados, se você quer fomentar um pouco mais aquele aprendizado. 2, maximizar valor da conversão, uma vez que você já está estabilizado com conversões recorrentes, mas você quer começar a colocar mais qualidade e retorno sobre o investimento, por isso é maximizar valor da conversão, e aí você pode começar a pedir ROAS desejado um pouco mais à frente, uma vez que você pediu maximizar valor da conversão, estabilizou num determinado padrão, e aí você começa a testar os tetos, mas cuidado com isso que eu falei, por isso que eu comecei introduzindo, tá? Beleza? Então, essa é uma parte que é muito importante, isso fica claro para você. Bom, desconfigurou aqui, mas eu vou continuar. Não vai interferir no conteúdo. E, por fim, não menos importante, na verdade, esse para mim é um dos mais importantes, por isso, assim, quando eu olho para projetos e campanhas de clientes meus que estão chegando, esse é um dos principais erros, tá? Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer cobertura de canal. O que significa isso? É isso aqui que está na tela nesse exato momento. Eu não sei se você sabe, deveria saber, mas os tipos de campanha eles são pensados para as fases do funil. Então, tem muita gente que sobe uma performance max, que sobe uma geração de demanda, porque viu alguém falar, porque viu eu falar, porque viu um vídeo meu, foi lá, copiou, colou, replicou, mas não entendeu o contexto, não entendeu o conceito. E é por isso que na primeira oscilação de resultado, fica com uma grande interrogação na cabeça e aí volta a buscar dica quente. Portanto, é o seguinte, para de buscar dica quente, entende exatamente do que se trata ou procura alguém que entenda. Por isso eu já refaço o convite aqui. Vai lá no primeiro link da descrição que eu posso te ajudar a diagnosticar isso para que, quem sabe, a gente monte um plano de ação e trabalhe junto. Você vai vir nesse link aqui e vai falar diretamente com a gente. Esse é um ponto fundamental. Por quê? O que eu já vi de projetos que tem lá R$500 por dia,
R$ 500 por dia, trabalhando de forma pulverizada, trabalhando de forma com campanhas pegando praticamente as mesmas regiões, só alterando ali algumas determinadas segmentações. E na verdade, por não entender essa lógica, você limita a sua escala. Então, o que você tem que entender? Quanto mais baixo o seu orçamento, maior tem que ser a sua cobertura de funil apenas. Vai aumentando o orçamento, você consegue trabalhar com campanhas meio e topo de funil. Porém, primeira coisa que você tem que fazer, por isso chama cobertura de canais. Você tem que garantir a cobertura. Se você tem produto de alta intencionalidade, você tem que garantir uma cobertura de shopping, você tem que garantir uma cobertura de termos de pesquisa, você tem que garantir uma cobertura com as PMEX, você tem que ter um remarketing bem estruturado. Ah, Guilherme, é geração de demanda, é campanha de YouTube, Depende. Por isso que você tem que entender o contexto e, para mim, esse é um ponto da cobertura de canais que você tem que vir aqui de baixo para cima, conforme o seu orçamento. Você chega num determinado momento, eu já peguei casos de projetos trabalhando 80% do orçamento em geração de demanda, com uma cobertura de fundo de funil, meio de funil faltando. Então você alimenta o topo, e às vezes nem é tão topo assim, mas esse assunto para outro vídeo. Quando você coloca para dentro da sessão, você tem um grande desperdício de recurso. Por quê? Porque você não está com toda a cobertura de shopping, você não pensa na jornada, você não está com uma boa cobertura de remarketing, então a estrutura ela fica capenga. Por isso que esse é um dos grandes pontos para você garantir sua escala. Beleza? Espero ter gerado algum tipo de insight. Esses são os 5 principais erros. Se você chegou aqui, gostou do conteúdo, deixa o like, isso ajuda a chegar a mais pessoas. Se você conhece alguém que comete esse erro, encaminha nos grupos aí, encaminha para essas pessoas, para que a gente possa ajudá-las também. Beleza? Se inscreve no canal, ativa a notificação. Por esse vídeo é só. Um grande abraço, espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau.